Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Vítor, muito obrigada por teres vindo, antes de mais. Eu que agradeço, Mário. Muito obrigado por me receber aqui. Estou muito empolgado para o nosso papo. É diferente mesmo gravar um podcast com pessoas nos olhando. Pois é. Mas eu acho que vai deixar a conversa mais interessante, mais animada. Ora bem, vamos a isso então. O Vítor Martins é escritor, é jornalista, é tradutor, ilustrador brasileiro. Gosta de escrever sobre jovens que se apaixonam, crescem e aprendem a viver neste mundo. Esta é a pesquisa que eu fiz, já vamos à outra. O seu primeiro romance, 15 Dias, aclamado e multipremiado, foi best-seller no Brasil, está traduzido para inglês e diversas outras línguas. Aliás, aqui depois até no fim conta com mais detalhes. As suas obras são reconhecidas pela representatividade. Agora tens que me ajudar, porque eu não sei dizer isto. LGBTQIA... PN+. Como é que é? LGBTQIA+. Ok. E o que é o mais? O mais é mais que outros. O que a gente conseguiu, o que está dentro dessa sigla e a gente não conseguiu incluir ainda. Pois, porque isto não é preto e branco, isto é tantas cores. São muitas cores. E dirige-se ao público jovem, portanto eu acho que podem acompanhar o Vítor em Vítor Martins, nas redes sociais, no Instagram. Se bem que o Martins não tem vogais, portanto Vítor Martins. É quase Martins em português de Portugal. Martins, pois é. Tens razão, tiramos o acento do A, não é? Mas olha, antes de mais, eu li o teu livro, claro, para estar aqui hoje. Gostei muito e acho que se me pedissem para descrever num só adjetivo, eu diria que é um livro importante. Obrigado. É mesmo, porque fala aqui numa relação de amor, não só entre adolescentes e de rapazes, mas de amor próprio, sobretudo. Que acho que aqui é a grande mensagem. E todos nós nos vamos rever nisto, mesmo não tendo vivido esta história, ou ter passado por isto, as inseguranças do gordo e da magra. Há aqui muitos detalhes muito reais e muito... Há aqui autobiografia ou não? Há um bocadinho, tu és um bocadinho o Filipe e um bocadinho o Caio, disseste tu depois no fim, não é? Sim, eu acho que sim. Eu acho que, enquanto escritor, toda vez que eu estou começando uma nova história, e 15 Dias foi o meu primeiro livro, então eu quis partir de um ponto de partida muito pessoal, porque eu acredito que para mim seria mais fácil escrever um pouco sobre vivências pessoais, mas eu acho que com uma vertente um pouco mais... eu não diria madura, mas sabe quando a gente vive uma experiência... Pode ser uma experiência de vida, uma experiência no trabalho, uma discussão que a gente teve com alguém e a gente não arrasou naquela discussão. Aí depois a gente fica pensando, fala assim, eu podia ter falado aquilo, eu podia ter dado essa resposta. Certo. Então acho que o Filipe ele passa por muitas questões e inseguranças que quando eu passei durante a minha adolescência, eu não tinha as ferramentas emocionais necessárias para lidar com aquilo. Então, com uma maturidade maior da época que eu tinha quando eu escrevi esse livro, na época eu tinha 26, se eu não me engano. Agora eu já tô com 33. Agora se eu fosse escrever... 33. Eu tô jovenzérrimo. Mas eu acho que se eu escrevesse 15 Dias hoje, por exemplo, seria uma outra história completamente diferente. Mas eu acho que o que eu quis dar para esse protagonista é isso, um pouco das ferramentas emocionais que eu não tinha. Pelo meu contexto na época, pela família onde eu cresci. A mãe do Filipe é muito diferente da minha mãe. O tipo de acolhimento que ele recebe dentro de casa é muito diferente do tipo de acolhimento que eu recebi. A tua mãe é mais a mãe do Caio? Um pouquinho. A mãe galinha, conservadora. Um pouquinho. Ela gosta de acreditar que não, mas ela é. Não admite, ela própria. Quando ela terminou de ler, ela falou assim, eu sei que você acha que eu sou mais a mãe do Caio, mas eu sinto que eu sou a mãe do Filipe. E eu acho que tem um pouco da mãe do Filipe nela também, principalmente por essa relação que o Filipe e a mãe, eu acho que eles têm uma relação muito de amizade. Eles são muito próximos, eles são amigos, são só eles dois. Então eu acho que o fato de ser só eles dois já nutre um companheirismo muito interessante nessa relação. Então tem um pouco da minha mãe. Minha mãe não é uma carrasca cruel, etc. Então eu acho que respingou um pouquinho nas duas mães. Assim. Tu não eras um menino da mamãe, ele é um bocadinho menino da mamãe. Eu era bastante. Minha mãe demorou. Eu acho que isso talvez seja um dos maiores problemas da nossa relação, sabe? Essa dificuldade, às vezes, de aceitar que eu cresci, que eu tava virando adulto. Ela sempre quis muito me prender dentro de casa, me conter naquilo. Às vezes de um jeito carinhoso, às vezes de um jeito meio possessivo. Então, navegar essas relações de mãe e filho é complicado, assim. Então, eu acho que eu tentei, nesse livro, dar pro Filipe uma mãe que acolhesse ele de um jeito muito interessante. Porque ele já se trata com muito desgosto, assim, na maioria do tempo. Sim. Então eu falei, caramba, não posso dar uma mãe terrível pro Filipe. Ele precisa ter alguém alguma ali coisa boa no meio da história. Ele precisa receber um amor genuíno, assim. E o amor de mãe é o melhor que tem, né? Então, eu acho que essa personagem, a Rita, que é a mãe do Filipe, ela é muito essa projeção
na minha cabeça, naquela época, do que seria uma relação de mãe e filho ideal, assim. Ok. Já acabámos por não falar aqui no resumo da história, mas já estão a perceber, não? Obviamente, mãe e filho. Há um outro adolescente que vai lá passar 15 dias a casa porque a mãe galinha não o deixa ficar sozinha em casa aos 17 anos, esses 15 dias, então vai para a casa da vizinha. Mas sabes que é engraçado? Quando eu disse no início que este livro é importante, eu acho sem dúvida muito importante para os adolescentes. Aliás, eu recebi uma mensagem de um senhor que há de estar aqui, que no Instagram, a dizer: este livro foi muito importante para mim, ajudou-me muito. Portanto, só isso eu fiquei emocionada, é o máximo o teu livro ter esse poder. Sim. Mas não é só para os jovens adolescentes que estão perdidos, ou que estão inseguros, ou que são gays, ou que são ostracizados pela sociedade, que ainda hoje acontece. Não é só isso, é também para as mães. Eu sou mãe de 3 rapazes, e então é para as mães galinha, que eu me identifiquei, as que tentam ser muito cool e muita mãe fixe e soltas, que eu me identifiquei. Portanto, nós queremos também... Há aqui um bocadinho dos meus amigos no Caio, um bocadinho dos meus amigos no Filipe, mas também há um bocadinho meu, num bocadinho de uma mãe, num bocadinho noutra, e também é bom para uma mãe que passa por isso, ter um filho que é homossexual e que precisa de ajuda, porque não é uma escolha, é quem ele é. Portanto, aqui não é só a criança ou o jovem ter que se aceitar, é a mãe também ajudá-lo nesse percurso. Há poucos pais, não é? Aqui o pai do Filipe não existe, e o pai do Caio, literalmente, depois quando no fim tens a versão do Caio, faz quase que grunha, não é? Bom dia. Tá bom. Antes de eu comentar sobre isso, a título de curiosidade, porque eu tenho aprendido muitas coisas, eu estou no meu 3º dia aqui em Lisboa e eu tenho aprendido muitas expressões idiomáticas novas. Uma mãe galinha é o quê, exatamente? Mãe galinha. Boa pergunta. Mãe galinha é mãe... É um bocadinho a mãe do Caio, mas a mãe do Caio é menos saudável. Mas a mãe galinha é mãe muito presa aos seus filhos. É, protetora. No Brasil a gente chama de mãe coruja. Ok, pronto. Que põe muito debaixo da asa. Eu sou capaz de dizer ao meu filho de 17 anos: cuidado, está aí um degrau. Se eu estiver de costas para você, não, cuidado, está aí um degrau, não te tropeces quando... Isso é mãe galinha, não é? Não, acho que é um pouco diferente. A mãe coruja, eu acho que ela é mais protetora, e ela é a mãe que quando vai apresentar o filho, fala assim: esse aqui é o meu filho, ele é o filho mais lindo do mundo, ele é o filho mais perfeito, tudo que ele faz é lindo, ele é educado, olha o cabelo dele como ele é lindo, olha, é aquela mãe que assim, coloca o filho lá no alto, assim, isso ele zangava-se comigo. Mas o meu filho mais novo tem 8 anos, e é o meu bebé, que já não é, mas eu sei, eu quero lá saber, vai porque ser é o último filho. Vai ser o que eu digo, ele vai ter pelos no peito e vai ser o meu bebé. Portanto, isso é mãe galinha também nesse sentido. Mas a minha mãe ainda hoje, eu tenho 45 anos, ainda hoje diz, se eu for ao Porto ou alguma viagem mais longa, pede para eu ligar a dizer que cheguei bem. E eu reviro olhos, mas sei que eu vou ser igual com os meus filhos. Portanto, a mãe galinha é chata. Mas é por amor. Preferes uma mãe que não te liga nenhuma? Não. Não, mas às vezes quando eu demoro a ligar um pouco para ela, e aí eu ligo e falo: lembrou que tem mãe, finalmente? Ela é assim. Boa. Uma mãe galinha. Mas pronto, então tu sentes também, tu percebes a importância, já sabes, já terás tido feedback, aliás, inclusive prémios, deste teu livro. Eu acho que essa relação que você tocou, principalmente de mãe e filho, eu acho que às vezes são os feedbacks que eu mais gosto de receber. E, como eu te disse, esse livro, esse ano está completando 7 anos desde que ele foi publicado pela primeira vez no Brasil. Então eu já tive muitas oportunidades de encontrar leitores e ouvir como essa história significou algo para eles, ou quais os sentimentos que eles atrelaram a esse livro. Então esse livro para mim foi importante como um processo de autodescoberta, um processo de autoamor. E sempre que às vezes chegam em filas de evento mães e seus filhos, ou pais e seus filhos, que às vezes também acontece muito, eles vêm com essas histórias de assim: o meu filho, ele estava tendo muita dificuldade de se abrir comigo, conversar comigo, e ele falou: mãe, lê esse livro. E aí vira uma oportunidade, através da literatura, e isso eu acho extremamente poderoso, através da literatura você criar uma ponte entre uma barreira geracional que às vezes é muito grande. Isso é muito bonito, porque às vezes eu sempre senti assim, e é super comum, assim, você que também é mãe de meninos mais novos, você pode perceber isso também. Às vezes parece que a gente não fala a mesma língua que os nossos pais, que a gente está falando 2 idiomas completamente diferentes. E às vezes a literatura, ela serve como esse Google Tradutor, assim, sabe? Esse idioma em comum. Tipo, agora eu consigo entender melhor por que o meu filho reage desse jeito ou se comporta desse jeito. Agora eu posso entender melhor por que a minha mãe tem esse tipo de comportamento comigo. Então eu acho muito legal quando a gente consegue utilizar a literatura como essa ponte, e esse é um tipo de feedback que eu adoro receber. É muito legal. E esse livro está cheio de empatia, que é exatamente o que às vezes o livro ajuda, não é? A boa literatura faz, que é criar, ajudar-nos a pôr no lugar dos outros, a perceber... A enxergar o mundo com outros olhos. Enxergar
Enxergar mesmo o mundo que por por outros olhos. enxergar o mundo por Enxergar, outros ver olhos. É isso aí. Boa. Bom, então além deste teu currículo, e vem aí novo livro que eu já vi, já o 15 dias vai ser adaptado para cinema, muitos parabéns. Vai. Temos essa novidade aí, a gente está num processo de adaptação cinematográfica de 15 dias. Fantástico. É um processo... O mercado audiovisual no Brasil, ele é muito demorado. Tudo é muito demorado porque... Portugal também. Fazer um livro... É teoricamente rápido e barato, né? Dadas as circunstâncias, assim, porque aí é basicamente papel e distribuição. Mas cinema, você tem muito dinheiro envolvido. Então é locação, ator, diretor, toda a equipe. Então, como todo projeto que envolve muito gasto de dinheiro, você precisa de muito financiamento, você precisa de muito cálculo. Então é um processo que demora bastante. Mas eu sei que a gente está se aproximando cada vez mais. As últimas notícias que eu sei é que as gravações elas estão marcadas para começar ainda esse ano. Então, a gente está na reta final para escolher o ator que vai ser o Felipe. E o que para mim também foi um processo muito legal, porque no Brasil, dentro dos atores brasileiros, adolescentes que a gente conhece e tal, não existe ninguém com o perfil do Felipe. O Felipe é um adolescente de 17 anos, gay, gordo, e não existe ninguém já famoso para esse papel, mas existem atores para esse papel. E é muito legal saber que esse ator que vai ser o Felipe, ele tá pronto pra ser o Felipe. Ele tava só esperando um papel pra ele. E existe esse papel agora. Então eu tô muito animado pra conhecer esse Felipe dos cinemas. Vai mudar a vida dele. E eu tô muito animado pra enxergar essa história de outro jeito. Porque o cinema é outra mídia, assim, sabe? Sim, É diferente. Bom, boa sorte. E então em breve teremos novidades. E também há novo livro que se chama Mais ou Menos 9 Horas. Isso aí. O teu próximo já está quase a sair. Já saiu. Já está em pré-venda. Mas saiu tem nem 15 dias. Saiu semana passada, na Bienal de São Paulo. Então pronto. Eu tô numa bateria de trabalho aí, que eu saí, trabalhei na Bienal, peguei o avião, tô aqui em Lisboa. Então, mais ou menos 9 horas ainda tá muito fresquinho, assim, dentro da minha cabeça, porque é o meu livro novo. É um livro... eu acredito que uma pessoa que leu 15 dias e logo em seguida leu mais ou menos 9 horas... Eu sinto, e eu espero também que as pessoas percebam uma evolução muito grande, não só em técnica de escrita, porque isso a gente evolui às vezes naturalmente, porque é o trabalho. Eu tenho certeza que às vezes se você ouvir o primeiro episódio do podcast, você vai falar, caramba, eu melhorei tanto, eu sei falar muito melhor, eu sei entrevistar muito melhor. Porque quanto mais a gente faz uma coisa, melhor a gente fica. E tu já não és um miúdo, já és um homem, também há aqui uma evolução pessoal. Isso reflete na história, porque é o meu protagonista mais velho que eu já escrevi até hoje, então o Júnior, que é o protagonista do Mais ou Menos 9 Horas, ele tá prestes a fazer 30 anos. Ele é um livro que trata sobre temas mais pesados, porque o Júnior acabou de perder o pai. Então ele lida com o luto nessa idade da vida, os 30, que é uma idade... Eu costumo imaginar os 30 anos quase como uma segunda adolescência, no sentido de uma idade de formação, assim. Porque a mudança da adolescência para a vida adulta... É esse momento que a gente, assim, não tem mais escola, eu não tenho mais que obedecer professor, eu tenho que decidir o que eu quero fazer da minha vida, eu tenho que correr atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos, e aí ali dos 20 aos 30 é esse momento. Correr atrás, saber o que eu quero fazer, e aí quando você chega aos 30, é meio que um momento de retrospectiva, assim, de olhar pra trás e ver, o que eu conquistei até agora? Aonde eu cheguei? E fica muito mais difícil quando você não se sente 100% satisfeito com o lugar onde você tá. E você se sente preso num lugar, assim, meio medíocre, sabe? E aí o Júnior, que é o protagonista desse livro novo, ele tá nesse lugar de balanço. De balanço e de falar assim, caramba, eu não tô vivendo a vida que eu achei que eu estaria vivendo aos 30. Eu não conquistei tudo que eu queria conquistar. E muito disso, ele sempre culpou o pai. Porque ele teve um pai muito ausente, um pai que nunca nutriu muito o amor que ele tinha por ele. Num determinado momento do livro, em uma das reflexões dele, ele fala muito sobre esse amor de pai e filho, que é um amor que ele começa... A partir do momento que um bebê vira um filho, você tem aquele amor incondicional de filho que vem ali, no pacote. Assim, você é meu filho, eu vou te amar. Só que esse é um amor que precisa ser nutrido. É um amor que precisa ser cultivado. E quando o adulto da história ali, que é o pai, não cultiva, a criança não tem como cultivar isso sozinha. Claro. E o Júnior tá nesse momento, assim. Ele sempre passou, tipo, será que a minha vida hoje seria diferente se eu tivesse um pai presente? Se eu tivesse um pai que apoiou meus sonhos? Se eu tivesse um pai que nutriu o amor entre nós? E agora que o pai dele morreu, ele tá nessa situação assim, caramba, pra quem eu vou botar a culpa agora? Ou eu assumo meus próprios problemas e minhas próprias responsabilidades, ou eu não sei o que eu faço. E aí é um livro sobre esse momento. Então, comparado com 15 dias, ele trata sobre temas
bem mais adultos, bem mais maduros, mas eu acredito que ele tem ainda muito dessa essência jovem que eu acho que é muito inerente na minha escrita. Então, acho que ele é um livro que, para os meus leitores no Brasil, eu tenho muitos leitores que descobriram 15 dias aos 12, 13 anos e que agora estão entrando na casa dos 20. Então, quem começou a ler 15 dias ali com 17, que é a idade do Felipe, agora está se preparando para os 30. Então, acho que, inconscientemente, o meu plano era ver os meus livros crescendo junto com esses leitores. Vão acompanhando, vão crescendo juntos, exatamente. Boa. E também, se calhar, quem sabe, será importante para pessoas que passaram por isso, ou até para os pais repensarem a sua relação com os filhos. Portanto, mais uma vez, sim, porque a vida é muito urgente. A vida é muito urgente. É. A gente não sabe o que vai acontecer agora, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, acho que é importante equilibrar essa urgência da vida, não por um sentido que te deixe ansioso e desesperado, de meu Deus, mas de aproveitar cada segundo. Eu sei que parece super clichê, parece assim, ser essas frases de plaquinha que a gente pendura na porta. Mas é uma verdade que as pessoas esquecem, portanto é bom lembrar. A gente esquece. É bom lembrar que a vida está acontecendo agora. É importante a gente planejar para o futuro. E aquela viagem que eu vou fazer. Mas enquanto aquela viagem não acontecer, tem muita vida acontecendo agora. E o que você está fazendo para aproveitar essa vida, sabe? Agora estamos a adiar. Vou ser feliz para a semana, daqui a um mês estou de férias. Ou daqui, e estás à espera disso, mas gosta também este mês. E aí quando começa as férias, você fala, não, mas daqui a um mês eu vou ter que trabalhar de novo. Não, vive as férias, curte as férias, aproveita as férias, aproveita agora. Carpe diem. Boa, mais ou menos 9 horas então, já saiu o último livro do Vítor. Sei também que és muito ativo, adoras spinning e de correr. Sim. Andei aqui a arranjar informação fora da internet. E aliás, em novembro tens a tua primeira meia maratona. Daqui a um mês estás a correr 21 km. É verdade. Hoje eu estava comentando, a gente teve um brunch super chique com o pessoal da editora, da The Book Company, com alguns leitores também. E eu estava comentando sobre essa história da minha maratona, sobre como eu trouxe o meu tênis de corrida para treinar aqui em Portugal, que eu falei, eu quero correr em Portugal. E não saiu do saco, claro. Não, eu trouxe ele para viajar na Europa. Foi isso. Aí eu mostrei, cheguei na janela do hotel, falei, olha, tênis de corrida é assim, olha só, a vista, que bonita, pronto, volta pra mala. Agora eu vou jantar, agora eu vou beber mais cidras. Olha bem, exatamente. O Vítor conheceu há pouco lá fora e disse logo, elogiou logo a comida, e disse, claro, estás em Portugal, não há isso vai ser muito bem tratado. Não, estou comendo bem desde o momento que eu pisei nesse lugar. Então, assim... Bem-vinda a Portugal. Não deu pra correr. Talvez amanhã, quem sabe, antes de ir embora, meu voo sai só de tarde. Talvez amanhã. Vamos ver como que eu vou acordar amanhã. Não deixes promessas que é para depois não... Não. Provavelmente, quando eu ouvir esse podcast no futuro, eu vou falar, não correu. Mas deixa um comentário, exato. Ficamos curiosos, então. Com tanta corrida e comida e escrita e pensamentos e tudo isto, quando é que tu costumas ler? Então, a leitura, para mim, ela, por muitas vezes, ela é um momento de desligar um pouco esse motor que está acelerado. Que está acelerado. E antes de eu começar a trabalhar full time como escritor, eu trabalhava em escritório. Eu trabalhava uma rotina... No Brasil, a gente chama de rotina CLT, de carteira assinada. A senhora é contratada para ir para um escritório. Eu trabalhava com... Rotina quê? CLT. CLT? É a carteira de trabalho das leis trabalhistas do Brasil. Okay. Aí no Brasil, ou você é CLT ou você é PJ. PJ é pessoa jurídica. CLT, eu não sei a sigla, então... Ok. E PJ é polícia judiciária. Pronto, aí... homem de escritório. Eu era um homem de escritório. Então, o meu momento de leitor, geralmente, era no transporte. Então, eu tava lendo ali no metrô, no ônibus, no ponto de ônibus esperando. Eu tava sempre ali lendo, inserindo a leitura em cada momentinho que eu tinha do meu dia. Hoje em dia eu não preciso, eu não tenho mais um transporte tão intenso assim no meu dia a dia. Não tens a rotina. Não tenho mais essa rotina. E muitas vezes, como escritor, e eu também traduzo bastante, eu traduzo muita literatura norte-americana para o Brasil, para português. Às vezes, no final do dia, o cérebro está cansado de ler palavras, né? Então, acho que desde que eu comecei a trabalhar o tempo todo como escritor e tradutor, eu precisei me esforçar mais ativamente para encaixar a leitura na minha vida. E geralmente vem num momento assim, antes de dormir, que para mim é o meu momento favorito para ler, que eu tento evitar o consumo muito grande de celular antes de dormir. Então, deixa eu exercitar meu cérebro de outro jeito, deixa eu estimular meu cérebro de outro jeito. Então, para mim, eu acho que o melhor momento de encaixar a leitura é esse momento antes de dormir, que é ligar a luminária do lado da cama, deitar, pegar o livrinho que eu tô lendo.
E a gente vai. Tem livro que às vezes mantém a gente acordado, assim, a gente não consegue parar de ler. Bom. Mas tem livro que às vezes é bom, que é o livrinho do sono, assim, que é aqueles livros que é longo, tem aqueles parágrafos enormes e você quer dormir, mas você sabe que se você ficar no celular, você vai ficar mais 2 horas acordado. É. Aí eu pego aquele livrinho ali, o calmante, aí eu leio um capítulozinho e falo, pronto, bom, agora vamos dormir. Fechou o livro, virou pro lado e tchau. Boa. Isso é bom também, tens aqui nas tuas personagens, estes 2 rapazes de 17 anos, não é só o telemóvel, que é ótimo, eles também leem, tanto fantasia, e falas disso, porque eu diria agora, tens de pôr isso nas tuas personagens, esse hábito da leitura além dos telemóveis na cama. Mas já lá está. E eu fui um jovem muito leitor. Eu acho que uma dos pontos muito positivos dentro da minha criação foi que eu cresci, eu tive o privilégio de crescer numa casa com muitos livros. Numa casa onde livro era muito incentivado, assim. Então, era uma coisa que eu queria ganhar de presente de aniversário. O que você quer? Eu quero livro. E nunca era tipo, não, escolhe um brinquedo, escolhe uma roupa. Não, era, ele quer livro. Então, toma livro. E eu acho que a minha mãe, ela ficou muito aliviada, porque eu era uma criança muito hiperativa, que assim, se a gente estivesse aqui, ela ia piscar o olho, eu ia estar pendurado de cabeça para baixo naquela escada ali. Então, quando eu pegava um livro, eu acalmava. Eu comecei lendo muito gibi, que eu descobri ontem, que se chama Bandas Desenhadas. Bandas Desenhadas. Como é que tu dizes? Gibi. No Brasil é gibi. Ok. Porque eu descobri por causa da BDteca. Eu falei, o que é BDteca? Eles, bandas desenhadas. Eu falei, o que é bandas desenhadas? Eles, tipo comics. Eu falei, no Brasil a gente chama de gibi ou quadrinho, né? Por causa dos quadrinhos. Então eu comecei... Eu não sei se a Turma da Mônica é popular aqui. Sim. E a Turma da Mônica é muito popular no Brasil por causa do Maurício de Souza. E se você colocar, assim, 100 brasileiros num lugar e perguntar quem começou a ler por causa de Turma da Mônica, uns 80 vai levantar a mão. Okay. Porque é um projeto de histórias em quadrinhos que incentivou muito o hábito de leitura no Brasil. Então eu fui uma criança que começou lendo muito as histórias da Turma da Mônica e eu continuei crescendo lendo. Então acho que pra mim a leitura sempre foi muito um refúgio. Por isso que eu gosto de criar sempre personagens que também gostam de ler. Bom, isso é ótimo. Porque eu acho que é um jeito... Principalmente o Felipe, por exemplo, que é um rapaz mais tímido. Eu acho que faz sentido pra personalidade dele ele ser um leitor. Porque a leitura ela tem esse efeito de colocar a gente, às vezes, numa redoma, assim. Tipo, deixa eu ficar aqui quietinho no meu canto lendo. Porque eu acho que socialmente também a gente tem esse respeito. Quando a gente entra num ambiente e tem uma pessoa lendo, a gente fala... Ele tá lendo, deixa ele quieto no canto dele, que ele tá lendo, a gente não vai interromper. Boa. Então vamos aos livros que tu escolheste, que é sempre difícil perguntar 3, 4 livros que tenhas gostado muito, não é? E começamos, não está em Portugal, mas há em português do Brasil, Quarto Aberto, do Tobias Carvalho. Meu Deus. Quarto Aberto, do Tobias Carvalho, eu acho que foi uma das melhores leituras do ano passado. O Tobias Carvalho, ele é um autor brasileiro, ele é de Porto Alegre, uma cidade no Rio Grande do Sul, que fica no sul do país, bem na pontinha ali. E Quarto Aberto, ele é difícil explicar sobre o que é. Ele é um livro sobre um rapaz jovem que perdeu a mãe, ele tem um relacionamento estável já com outro rapaz, mas ele reencontra um ex-namorado um dia, aleatoriamente, e é um ex-namorado que ainda não tá tudo 100% resolvido, só que esse ex-namorado tem outro namorado, e aí quando ele se vê, esses 4 homens, eles estão em relações... Eles estão se relacionando de alguma forma, mas de maneira complexa, como são as relações humanas, assim. Então, ele tem muitas discussões interessantes sobre relacionamentos, sobre amor romântico, sobre sexo casual e sobre como isso, às vezes, é muito um tabu, assim, dentro da sociedade, mas, ao mesmo tempo... É uma coisa que, bem ou mal, todo mundo faz, assim. Mas é também relações abertas, não é? Porque e sobre relacionamentos abertos também. Ele tem um namorado, enrola-se com o ex, mas depois o namorado sabe, e aí todo mundo... É uma coisa maluca. E falando assim, parece que é um livro, assim, de sacanagem. Mas não é, eu juro. É um livro que você vai ler... Tem às vezes você fica, no que profundo. Mas aí você fica, meu Deus, que tesão. Sabe? Tem essa mistura. Mas eu acho que o Tobias, ele tem um olhar sobre relações humanas que é extremamente... aguçado, assim. Ele coloca coisas nessa história que eu falo, caramba, eu nunca enxerguei relacionamentos ou relações humanas, ou amizades, ou amor, ou casamento dessa forma, assim. Ele é um escritor, assim, muito brilhante, muito brilhante. E o que fala também é que ele escreve e vai à fraqueza e ao humano verdadeiro das pessoas, que faz com que tu até podes embirrar com os personagens, mas depois acabas por perceber o porquê das coisas que elas fazem, tornas reais, sem filtros. Eu acho que isso é muito interessante quando a gente vê personagens que são falhos.
Porque elas são pessoas normais. A gente não conhece. Você conhece alguém que é perfeito, que é, sabe, que é moralmente... Mas que é, assim, moralmente correto o tempo inteiro. Que sempre toma as melhores decisões. Que se comporta de maneira exemplar em todas as situações. Que seca de personagem, não é? Se fosse... E aí... Quando a gente pega num livro e muitas vezes a gente se emburra com o personagem e fala assim, caramba, por que tomou essa atitude? E mais pra frente a gente fala, talvez eu teria feito a mesma coisa. Esse livro tem muito esse momento, assim, esses momentos de você ver um personagem tomando uma decisão completamente burra, que você julga e depois você fala, eu teria feito mesmo. Ok. E é bom que te coloca num lugar de vulnerabilidade também. De falar assim, talvez eu não seja essa pessoa perfeita que eu achava que eu era. Talvez eu também teria cometido esse erro, ou eu também teria tido esse desvio. E eu gosto muito de ler sobre personagens imperfeitos. E autocensuras-te por ter julgado, não é? Afinal, peraí que eu também tenho preconceito e também julguei cedo demais e estou, não é? Também é bom, e a gente se sente mal. Eu acho que é bom quando algum livro aponta algumas coisas na nossa cara, assim, do tipo, eu tava julgando, mas agora eu quebrei a cara. É melhor pra eu repensar isso nas minhas relações para fora desse livro, nas minhas relações humanas. Quebrei a cara é uma ótima expressão, não é? Agora, vocês não falam aqui? Não. Quebrei a cara, é tipo, quebrei a cara, me lasquei, me ferrei. Sim, enxerguei-me. Boa. É o Arthur, que é um jovem gay introvertido, ele tem um trabalho comum numa livraria, mas depois vira drag queen aos fins de semana. Sim, não é? Tem muito sobre essa vida da noite de uma drag queen que tá começando no trabalho ali e esse retrato da vida noturna de Porto Alegre também está muito presente no livro. E eu acho que esse livro celebra principalmente a cultura gay de um jeito muito real e muito brasileiro. Então, se vocês querem saber um pouco sobre como é ser gay no Brasil, é muito esse livro, assim. Ele é muito cru e muito real, assim. Ele não fantasia nada. Tudo que está ali é bem como é. E depois também o que está cá dentro, uma coisa é a cultura do drag ou de sair à noite, mas depois também tens o gay em Portugal ou gay no Brasil é gay, portanto não é só conhecer a cultura, corrija-me se eu estiver errada, não é? Mas não é só conhecer a cultura gay do Brasil, é também conhecer o gay cá dentro, se conhecer, exatamente. E eu acho que quando a gente fala sobre drag queen, que é um tema, é uma vertente de dentro da nossa comunidade que se popularizou muito nos últimos anos, principalmente por causa de Drag Race, que é um reality show de drags. Então você tem ali dentro de um programa que é uma competição, você tem todo esse lado lúdico. Quando a gente para analisar a drag queen enquanto personagem literário, essa pessoa que, como o Arthur, que é o protagonista desse livro, ele tem muitos problemas, ele tá passando por muitas dificuldades, muito conflito, mas quando ele se monta, quando ele bota a peruca, quando ele bota a maquiagem e ele sobe num palco para entreter as pessoas, aquela pessoa desaparece, porque ele vira outra pessoa. Uma personagem. E eu acho que isso é um reflexo tão interessante do que é ser LGBT, do que é ser uma pessoa queer, que é essa virada de chave, é essa coisa de você se transformar pra, tipo, essa persona que eu sou agora, essa não é uma pessoa triste, essa não é uma pessoa que tem que acordar cedo amanhã pra trabalhar. Agora eu brilho, agora eu sou luz. Então a drag queen, eu acho que ela brinca muito com essa ideia também. E dentro do livro você vai perceber muito disso, muito dessa dualidade, sabe? Desse lado mais obscuro, real, cru e humano, para esse lado mais de espetáculo, de performance. E a performance no último level, assim. Porque nós, enquanto seres humanos, a gente performa o tempo todo. A gente está performando. Eu aqui estou performando, porque eu estou performando enquanto Vitor, escritor, que fala coisas legais para as pessoas ouvirem. Você está performando, como a Mariana, apresentadora. Você não é assim no seu dia a dia, quando você está acordando. Muito mais fixe. Às vezes... muito mais fixe. Você é muito melhor? Muito melhor. Então, meu Deus, me chama pra tomar um café da manhã amanhã com você, que eu quero. Mas você entende essa questão da performance? Não, tu tens que correr. Amanhã vais correr. Amanhã depois da corrida, então, um cafezinho. Não, mas tu dizes... Mas é o Arthur, livreiro, introvertido, que de repente vira drag queen a brilhar num palco. Sim, essa dualidade da performance. Então, assim, a gente vê isso no extremo e a gente consegue aplicar isso na nossa vida, mesmo que a gente não seja uma drag queen. Pois. Porque a gente tá performando o tempo todo. Como um bom filho, um bom funcionário, ou uma apresentadora, ou um escritor. A gente tem essas diferentes capas que a gente usa para nos apresentar enquanto pessoas. Até mostrar um sorriso quando cá dentro estás triste. Claro, é verdade, claro. É isso. Boa. Então, Tobias Carvalho, com o Quarto Aberto. O Tobias, que tem várias obras conhecidas e impactantes, não é? Tem As Coisas,
que foi vencedor do Prémio de Literatura. Visão Noturna, foi Prémio Açoriano do Livro do Ano, portanto é um autor premiado. Quem sabe ele é um também... autor premiadíssimo. E esses 2 livros que você citou são livros de contos. Ele começou a carreira dele escrevendo contos e O Quarto Aberto é o primeiro romance dele. E eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito mais de ler romance do que ler conto. Sim, então, quando ele me contou, falou assim, eu tô escrevendo um romance. Eu falei assim, pronto. Porque se os contos dele eu já amo, eu falei, quando você escrever um romance, vai me arrebentar. E me arrebentou. Bom, Quarto Aberto, então, do Tobias Carvalho. Agora vamos para mais um que o Vítor gostou muito de ler. E este já foi falado por uma convidada, que é Jojo Moyes, uma autora que recebi aqui foi via Zoom, ela vive em Inglaterra, que é da Gabriel Zavine. Amanhã, no Brasil, o título é maior. Então, o português do Brasil é amanhã, amanhã e ainda outro amanhã. Cá em Portugal é só de amanhã e amanhã. Somos mais... Eu acho que talvez esse amanhã, amanhã e ainda outro amanhã, isso é uma referência dentro do livro de um trecho de uma peça de Shakespeare. E Shakespeare, as traduções de Shakespeare variam muito. Então, mesmo traduções em português, aqui em Portugal vai ser um jeito, no Brasil é do outro. Então, acho que lá se chama amanhã, amanhã e ainda outra amanhã, porque a gente pega muitas vezes essas traduções que são as mais canônicas no Brasil e referencia Shakespeare. Mas esse livro, muito feliz de saber que a Jojo Moyes também já indicou esse livro. Acho que eu também já li, e está cá traduzido. Você já leu esse livro? Já li também, sim, senhor. Você gostou? Sabes quando me venderam um livro, e vais tu explicá-lo, mas foi uma amiga que me recomendou, e ela diz, de videojogos. Eu, videojogos, desculpa, mas não é a minha cena. E ela, esquece os videojogos. Isso é um detalhe que sim, que os protagonistas, não é? Ele e ela, grandes amigos, são apaixonados por videojogos e são nerds de computadores e trabalham nessa área. Mas não tem nada a ver. É uma história de amor sem ser um romance, não é? Tu é que falas, conta tu. Amanhã, amanhã e ainda outra amanhã é um livro que eu amo demais. Como você disse, ele é difícil de recomendar. Porque se você chega com uma sinopse, muita gente vai falar assim, 2 desenvolvedores de jogos de computador que se apaixonam ao longo da vida, tipo essa história que história sem graça, não tem muito. Mas eu categorizaria esse livro como um romance de formação, no sentido de que a gente vai acompanhar esses 2 protagonistas da infância deles, quando eles se conhecem pela primeira vez, até, assim, a vida adultíssima, assim. Eles já são... Até o reencontro, porque eles deixam de se ver, não é? Melhores amigos de infância. E a história de reencontro, que é uma coisa que eu amo. Reencontram-se no metro, na confusão. E eles trabalham com isso, eles trabalham como desenvolvedores de jogos e eles criam um jogo que meio que muda a vida deles, porque é um jogo que faz muito sucesso, é um jogo que vende bastante, mas eles 2 são personagens muito complexos. Principalmente, tipo, nesse livro a gente toca muito num ponto, por exemplo, a personagem feminina. Eu li esse livro há muito tempo, então não vou lembrar o nome dos protagonistas. Sim, mas os nomes eu junto, também já não lembro de tudo. Mas ela é a Sadie Green e é o Sam Mazur. Isso, e depois Sadie tem o Sam. Max. O Max fica o triângulo profissional. E aí entra o Max, aí acabou tudo. Mas a Sadie e o Sam, a Sadie, o ponto de vista dela dentro da história é muito sobre como é ser mulher dentro da indústria dos jogos. Então, quando ela chega, ela entra pro MIT, que é uma das maiores faculdades do ramo de tecnologia nos Estados Unidos, e tem muitas aulas que é tipo ela e outra garota, e uma turma com 50 homens. Então, a gente tem muito essa visão pelo ponto de vista dela. O Sam, a gente tem esse ponto de vista mais de como é ser um homem asiático-americano dentro dos Estados Unidos, trabalhando com isso. Ele tem uma certa deficiência na perna dele, o que também dificulta um pouco a locomoção dele. Então, eles são personagens que têm as suas complexidades, eles têm os seus recortes humanos, e as experiências são diferentes por conta disso. Só que eles se reencontram num momento, assim, muito aleatório no metrô. E desse reencontro surge assim, vamos fazer a continuação do nosso jogo. A gente fez esse jogo há muitos anos, eu acho que os fãs desse jogo ficariam muito felizes. Só que remexer num jogo do passado, e a autora usa muito essas coisas. O jogo ele é todo escrito em códigos, né? E ao longo dos anos, o código vai ficando diferente, ele vai ficando mais limpo, a tecnologia vai mudando. E a gente percebe nesse livro como as relações também são códigos. Os códigos que eu uso para me relacionar com uma pessoa há 15 anos atrás são diferentes dos códigos que eu vou usar hoje. Porque nós nos tornamos pessoas diferentes. Só que ainda existe, lá no fundo, na última linhazinha, ainda existe essa parte que diz que eu te amo e você me ama. Mas como que a gente acessa essa linhazinha que tá lá no final, depois de tudo isso, desse monte de código que existe na nossa vida que aconteceu nesse período em que a gente estava longe? E é um livro sobre isso, sobre acessar esse amor em sua essência, que tá lá no passado, apesar de tudo que aconteceu
depois que eles se afastaram. E eles se afastaram por motivos bem complicados também, que eu não vou aprofundar, porque esse é um spoiler importante do livro. O livro te provoca, porque você fica assim, cara, mas por que eles brigaram? Por que eles se afastaram? Eles estão se dando tão bem. E aí a gente vai, o livro viaja bastante entre passado e presente de um jeito que te deixa assim nervoso pra querer saber o que vai acontecer. E esse é um exemplo dos livros que eu falei que é livro que você perde à noite. Esse eu perdi à noite, assim. Sim. Porque ele é um livro grande, ele é um livro grossão, assim, mas você não sente que você tá lendo um livro de 500 páginas. Sim, Porque... e o código que o Vítor refere, não há código de informático, não levamos com a parte chata para quem não é informático. Porque não é um livro é o código técnico, humano, sim, é o código exatamente. humano. É o código humano. E ele pega muito essa coisa de fazer essas referências entre relações humanas e videogame, mas de um jeito que quem não entende nada de videogame vai entender tudo, porque todo mundo entende um pouco de relações humanas. E quem entende alguma coisa de videogame vai pegar alguns detalhes ali e vai falar, caramba... Sim. Então é isso que eu acho muito legal, ela pegar um tema que é mega específico e conseguir trabalhar esse tema desse jeito, de que quem não entende, quem é leigo, vai amar, quem entende vai amar também. Esse livro é impossível não amar, gente. Sim. É uma recomendação que... E é engraçado, porque o histórico desta autora, a Gabrielle Zevin, ela nasceu em Nova Iorque. O pai nasceu também nos Estados Unidos, mas tem descendência russa, polaca e lituana. E a mãe nasceu na Coreia, mudou-se para os Estados Unidos aos 9 anos. Pai e mãe conheceram-se no liceu e ambos trabalharam na IBM. Portanto, daí também já vem este background, os pais já estavam na IBM. E quando você lê, você sabe que ela é uma autora que entende do mercado de tecnologia. É isso. Você sabe o que ela tá fazendo. Então isso eu acho muito legal, como ela consegue pegar coisas que ela viveu na vida dela e transformar isso num romance arrebatador, mas de um jeito que não é um livro sobre a IBM, não é um livro sobre tecnologia. Exatamente. Mas ao mesmo tempo ela tem propriedade. Linguagem, ela conhece a linguagem, exatamente. Exatamente. De Amanhã em Amanhã, da Gabrielle Zevin. Eu gostei bastante do título de Portugal. De eu Amanhã achei em melhor Amanhã. do que o do Brasil. Pois, é mais... De Amanhã em Amanhã. Porque é meio sobre isso também, é sobre essa coisa de um dia após o outro. Né? Até depois há uma grande tragédia, há ali um grande twist que ninguém está à espera. Há uma tragédia, gente. E assim, como é que um livro de chorar, tipo... Quebra a noite, como é que tu disseste quebra a noite? Quebra a cara. Não, quebra a cara, mas como é que corta a noite? Como é que tu disseste? Quando lês a noite quando lês enfiada à noite. atravessar a noite, olha. Atravessar a noite. Tô dizendo muitas coisas. Eu acho que eu tô falando muito rápido, porque eu tô super nervoso. Oh, porquê? Eu não mordo. Não sei. Bom, vamos para mais um livro então, quando falamos dos livros, esquecemos os nervos. A História que Nunca Vivemos, de Lucas Rocha. Também não está em português de Portugal, mas está em português do Brasil. Está em português do Brasil. Eu quis trazer um pouco de autores brasileiros também, então falei do Tobias, vou falar um pouquinho do Lucas agora, porque eu acredito muito em como a gente consegue criar essa ponte Brasil-Portugal, porque a nossa maior barreira, que é a nossa barreira linguística, ela já não existe. A gente se entende, a gente conversa, a gente fala o mesmo idioma. A gente tem algumas coisas, tipo, eu vou precisar te perguntar o que é uma mãe galinha, você vai ter que me perguntar o que é quebrar a cara, mas a gente se entende. Sim, mas o teu livro diz autocarro, não diz ônibus. Que eu esse livro, eu acho que por ser um livro, principalmente para o público mais jovem, a gente teve um trabalho de adaptação muito interessante. Eu acho que para não causar esse estranhamento, para ele ser um livro mais acolhedor para os adolescentes. Mas o Lucas, ele é um autor brasileiro, ele também escreve romance jovem adulto. Ele é muito meu amigo, então, assim, colocar essa recomendação aqui no seu podcast, ele vem também pra mim de um lugar de muito amor e carinho pela carreira do Lucas e pela escrita dele. E A História que Nunca Vivemos é um romance muito... Ele é um romance que tem um pouco de mistério, ele tem um pouco de dramas familiares, ele conta a história desse rapaz de 15 anos, que ele acabou de se assumir pra família, ele tem uma relação mega complicada com o avô dele, e o avô dele é o maior escritor do Brasil. Ele é, assim, o maior escritor vivo do Brasil. O José Guimarães. O avô do Mateus. É o avô do Mateus. O José Guimarães, ele é um escritor extremamente respeitado, que escreveu um livro que foi o livro da vida dele, e depois que ele escreveu... Todos os outros livros que ele escreveu depois nunca venderam tanto. Então ele é aquele autor, assim... Ele escreveu o livro que é, assim, canônico na literatura brasileira e depois ele nunca mais conseguiu fazer tanto sucesso. Como se diz na música, é One Hit Wonder. Ele é super One Hit Wonder. E aí, ele decide anunciar que ele vai escrever a sequência desse grande livro de sucesso dele.
E isso meio que quebra muito o mercado literário. Todo mundo fica desesperado pra saber por que ele vai voltar essa história. Eu acho que é muito parecido com o que aconteceu há alguns anos atrás, quando a Harper Lee... Eu não sei como chama aqui. To Kill a Mockingbird. O To Kill a Mockingbird. Mataram o que te via. No Brasil se chama O Sol é para Todos. Eu não sei como chama. O Sol é para Todos. Mataram o que te via. É um clássico da Harper Lee. Quando ela... Saiu muitos anos depois a sequência. Quando ela lançou a sequência que se chama To Sarah... Ai, qual é o nome da sequência desse livro? Alguém lembra? Go Sarah Watchmen. Go Sarah Watchmen. Não foi essa coisa, tipo... Okay. Meu Deus, vai lançar uma continuação? E, no final das contas, era um livro ruim, né? Pois foi, não foi tão... Pois foi. Mas assim, teve todo esse burburinho. E aí o avô chama toda a família pra casa dele. Ele é um escritor riquíssimo, premiado, pra celebrar o lançamento desse novo livro. E esse livro, que foi esse grande sucesso da vida dele, era um livro que quebrou muitos paradigmas, porque ele contava a história, um romance entre duas mulheres, numa época que foi publicado, em que isso era extremamente tabu no Brasil, e ainda assim foi um livro que fez muito sucesso, porque ele intrigava muitas pessoas. Por que esse homem está escrevendo sobre um romance entre duas mulheres? É quase um romance dentro do romance, porque isto não é a premissa, isto é a história que o protagonista terá escrito. É um livro que tem muitas camadas. Então, em determinado momento, o livro começa a se dividir porque o Mateus vai investigar o que esse avô quer. Porque ele tem um pé atrás com o avô. E durante esse jantar aparece lá uma jornalista querendo investigar, entrevistar o avô. E a princípio, a começo de conversa, é só uma entrevista, assim, fala do seu livro e tal. Só que ela começa a fazer umas perguntas muito provocadoras. Tipo, alguns anos atrás foram arquivados alguns casos, algumas acusações contra você de plágio. Você se recorda disso? No que deu esses processos e tal? E ela começa a tocar o dedo na ferida ali, a cavucar essa história. O avô fala, não, encerrou a entrevista por aqui, vamos embora. E o Mateus, que é o sobrinho, fica muito curioso. E ele vai investigar. E o livro é meio que sobre essa investigação. É um sobrinho não, neto. O neto tentando cavucar o passado do avô para descobrir se ele é um pilantra, se ele é realmente esse escritor todo que todo mundo acha. Até que ele acha Não pode dizer tudo. Não vou dizer tudo. Eu vou dizer uma frase que vai deixar, assim, o suspense no ar. Até que, mexendo nas coisas dentro da casa do avô, ele acha uma coleção de cartas. E aí essas cartas mudam a história toda, mudam o rumo da história. Então é um livro que ele tem investigação, ele fala muito sobre o processo de autoria, que eu acho muito interessante. A maneira como o Lucas coloca o processo de autoria dentro dessa história. E ele fala muito sobre questões de plágio. E ele fala muito sobre... não vou falar isso porque essa outra coisa que ele fala muito sobre é muito spoiler. E eu acho que esse é um livro gostoso de ler sem saber pra onde a história vai. Então é um livro que você pode pegar... E como ele tem essa vibe de mistério, pra quem gosta de mistério, eu acho que ele é um livro... Eu acho que até pra quem não gosta, porque ele tem um mistério que é bem de leve, ele não é um mistério tão misterioso. Sim, não é thriller. Não é assustador, não é macabro, ele não vai achar um cadáver no porão, não é nada disso. Mas ele vai achar umas cartas. E eu acho que ele fala muito sobre entender também a história da nossa família. Porque às vezes tem muitas coisas que a gente ouve, mas quando a gente para pra analisar a história da nossa família... E, por exemplo, agora eu com 30 anos, a história registrada da minha família é muito recente. Tipo, os meus avós já faleceram, então eu não tenho acesso a eles a ponto de conversar. Falar, e aí, como é que era na sua época? Como você conheceu a avó? Vocês trocavam cartas? Você fez uma serenata Pois, de amor pra ela? E quando surgem essas perguntas já cá não estão, não é? E eu acho que é um livro que te coloca muito nesse pensamento de, caramba, tudo que eu quero descobrir sobre a minha família, eu preciso descobrir agora. Enquanto essas pessoas estão aqui comigo. E eu acho que aguça essa nossa curiosidade de saber de onde meus avós vieram, de onde meus bisavós vieram, de onde, sabe? Tudo o que aconteceu, assim. Então é um livro que instiga de um jeito muito gostoso isso da gente conhecer a nossa própria história. Então, mistério sobre a família, identidade, amor, literatura, há aqui todo um conjunto de bons ingredientes. E tem essa vibe de fofoca literária também, sabe? Sabe quando a gente fala, tal autor, você viu o que tal autor fez? E a gente adora ler, sabe? Ele fez isso, ele foi cancelado. Então tem essa vibe fofoca literária também. Eu acho que ele é um livro, assim, e além disso, é um livro divertido. É um livro que ele tem uma dose de senso de humor muito legal. Então pronto, temos aqui pessoas da editora, fica o recado. A História que Nunca Vivemos, do Lucas Rocha. Pronto, há aqui informação, já escreveu outros livros também, e eu achei graça uma informação sobre ele, que é, quando não está a escrever, está a ler 5 livros ao mesmo tempo.
Eu achei graça essa. O Lucas é assim. Essa E ele é característica. bibliotecário, então... Pô, então pronto, tu consegue... Ele precisa... ele é um amigo que assim... Eu pisei aqui, eu penso no Lucas. Porque toda biblioteca que eu entro na minha vida, eu penso nele e lembro das histórias de biblioteca que ele me conta. Então, como ele é bibliotecário, ele passa bastante tempo... Perto e ele é, ele é o único bibliotecário homem da biblioteca onde ele trabalha. Então, ele geralmente é o que fecha a biblioteca, porque geralmente está tarde para as mulheres irem embora sozinho, porque ele é uma biblioteca que atende muitas crianças carentes, assim. Sim, em São Paulo. Então, em São Paulo. É numa região mais afastada, então, para as mulheres não irem embora sozinhas e se pegarem numa situação mais vulnerável, ele é o que fecha a biblioteca, o que apaga as luzes. Então, geralmente, de noite, às vezes está super vazio. Aí ele está sempre lá lendo o livro atrás do outro. Lucas Rocha, então, A História que Nunca Vivemos. E para acabar, vamos só mais um livro que tu também gostaste muito. Está traduzido também para português de Portugal. E tive outra inglesa que escolheu esse livro. Esse é foi a muito bom. Elizabeth Day, outra entrevista, outra conversa que tive que recomendo. Gosto dela e tem bons livros também. Chama-se Yellowface, em português, Impostora. Impostora. De R.F. Kuang. Isso. Conta lá, também literatura, também esquemas de literatura. Como ficou o título aqui em Portugal? Olha, ficou Impostora. E uma curiosidade engraçada, que a Elizabeth Day, esta autora inglesa, tem livros de vários géneros, mas tem thrillers também. E ela, só há pouco tempo veio para Portugal, e ela escolheu Yellowface, Impostora, e um livro que ela escreveu chama-se Magpie. E quando veio para Portugal, traduziram como A Impostora. Meu Deus. E foi mais ou menos na mesma altura. Tu tens Impostora e A Impostora. E a escritora não sabia, a Elizabeth Day não sabia. Então eu entrevistei-a via Zoom, que ela estava em Inglaterra, então mostrei... Que legal, Tem graça a história. Mas pronto, Impostora, Yellowface, conta lá, uma história Impostora, gente. Alguém aqui já leu esse livro? Esse livro é muito bom. Eu estou obcecado por esse livro. Eu acho que esse foi um dos últimos livros que eu li que eu fiquei desesperado, porque ele é muito bom. Ele é muito bom. Sabe livros que dá vontade... Tu não ficas zangado, porque eu li também. E eu leio os livros como se fossem reais. Então eu odiei a protagonista. Essa é a questão. Pronto. Isso é o que me faz amar esse livro. Por quê? Ele é um livro que fala muito sobre mercado editorial. Ele é sobre essa mulher chamada Juniper Howard. É June. Ela começa como June Howard. Ela é uma autora que escreveu um livro, teve sempre esse sonho, publicou o livro dela não foi bem. Foi um livro que teve um sucesso moderado, mas ela tem uma amiga, elas têm uma relação meio frenemies, né? Elas são tipo, sabe, amigas que se odeiam, que se encontram e falam assim, amiga, eu vi seu novo sucesso, sucesso, te desejo tudo de bom. E aí sai e começa a rosnada. Elas têm meio que essa relação desse ódio, dessa inveja. Eu acho que isso, a autora, ela retrata essas coisas do mercado editorial de um jeito tão real e que pra mim nunca foi dito em palavras assim, porque são coisas que são muito não ditas, mas isso é muito verdade. Tipo, todo autor tem o seu autor que você odeia. Todo editor tem aquele autor que tipo, tem que trabalhar com esse autor. Sabe, existem essas intrigas porque a gente é humano, porque... Só que isso a gente não comenta abertamente, a gente comenta com os nossos melhores amigos. Mas ver um livro que expõe isso, expõe essa fofocaiada do mercado editorial de um jeito tão cru, interessante e humano, é muito legal. E ela tem essa outra amiga dela que morre engasgada com uma panqueca na frente dela. Elas estão juntas, comemorando... Que é autora best-seller, ou seja, são ambas escritoras, mas esta é um bocado falhada e a outra é super sucesso. Nessa noite que ela engasga com a panqueca, elas saíram juntas justamente para comemorar o contrato que ela assinou com a Netflix. Então, assim, ela é uma autora best-seller adaptada, Netflix. Ela é o sucesso do momento. Ela é o que a outra gostava de ser. E aí, antes de sair da cena do crime, ela pega o manuscrito que essa autora que morreu estava escrevendo. E ela é uma autora super excêntrica, ela fala assim, não, eu escrevo na minha máquina de escrever, eu não tenho nada registrado no computador. Ninguém lê. Esse manuscrito aqui, só eu que li. Minha agente nem sabe que eu escrevi isso aqui. Morre. Ela vê aquele pote de ouro na frente dela, ela pega, rouba aquele livro. Muda o apelido para ser mais asiática, né? Ela é um livro sobre a história dos imigrantes escravizados chineses. Então, assim, ele tem um contexto muito forte dessa época da China. E essa autora que rouba o livro, ela vai dar uma mexida na história. Ela lê e ela vê, caramba, isso é muito bom, mas dá pra melhorar aqui. Então ela dá uma mexida no livro, publica e automaticamente ela se torna a autora do momento. Então ela cria todo um plano de carreira para se tornar mais passável enquanto pessoa amarela. Então ela que antes assinava como Jane Howard,
O nome dela de batismo é Juniper Song Howard. E se chama... Ela tem esse segundo nome, Song, porque a mãe dela era meio hippie. Não é nenhum nome de origem chinesa. Não! E aí ela fala assim, a partir de agora vamos chamar Juniper Song. Que é um nome super ambíguo, assim. Então, é um livro que vai falar sobre essa construção dela enquanto uma autora ambiguamente racial, como o mercado, ao ver isso, principalmente leitores brancos, devoraram esse livro, porque existe dentro do mercado essa coisa de você pegar um autor racializado e colocar ele como seu novo queridinho pra te eximir de qualquer culpa do racismo e falar assim, como assim? Eu não sou racista, eu sou super fã dessa autora. Eu li todos os livros dessa autora. Então você critica muito esse tipo de leitor também. E o livro critica muito essa postura e esse jeito do mercado editorial hoje em dia de vender livros de pessoas racializadas como uma grande bandeira do que é ser racializado. Só que no fim das contas ela é uma menina branca, sabe? Então ela é uma personagem detestável, só que é muito gostoso ler esse livro. É muito gostoso. É tipo assistir, assim, é um train wreck, sabe? Você vê ali a coisa explodindo e você fica lendo falando, isso vai dar ruim, isso vai dar ruim, isso vai dar merda. Só que você não quer parar de ler, porque você quer saber o que vai acontecer. E ela, como ela tá baseando toda a carreira dela numa grande mentira, ela põe em xeque muito essas coisas de tipo, até onde eu consigo ir com essa história? Até onde eu vou carregar essa mentira? E é uma mentira que é meio assim, uma omissão. Em nenhum momento ela chega e fala, gente, eu sou chinesa. Mas em nenhum momento ela fala, não sou chinesa, sabe? Esse livro é demais. É twisted. E depois é um bocado, olha, como o livro anterior é quase como o avô do Mateus, depois como é que é a sequela? Meio assim, eu acho que... E eu li esses dois livros muito em momentos similares, assim. Então eu tava nesse momento muito de ler livros sobre livros, que é uma coisa que eu adoro. Eu acho que o Yellowface, ele fala do mercado editorial de uma maneira muito real. E assim como o Amanhã Amanhã, que é essa coisa que eu falei assim, quem entende de games vai se identificar, mas quem não entende, vai ler e vai entender normal. O Yellowface, eu acho que ele tem a mesma coisa a respeito de mercado editorial. Quem não trabalha no mercado editorial ou não conhece ninguém desse meio, vai ler o livro e vai entender ele como essa história emocionante, como essa história de caramba, isso vai dar problema em algum momento, como esse suspense. Mas quem trabalha no mercado editorial vai ler esse livro e assim, cada parágrafo você fala, meu Deus, é muito assim. Meu Deus, é igualzinho. Meu Deus, isso já aconteceu comigo. Então, eu acho que ele cria... Eu acho que por trabalhar nesse mercado, eu acho que eu vi muitas coisas nessa história que eu falava assim, caramba, eu já vi essa situação acontecer exatamente desse jeito. E é muito legal ver uma autora expondo tudo isso e colocando tudo isso à luz do dia. É uma boa autora, super premiada também. R.F. Kuang, Yellowface, que em português perde um bocado a tradução, é impostora. Mas pronto. Mas olha, mantiveram a capa, que isso é bom, porque a capa é ótima. A capa é amarela. É amarela com os olhos assim meio asiáticos, mas é só isso, é impostora. Impostora. Fica aqui também a recomendação. Agora, pergunta difícil. Ai, meu Deus. Quarto aberto, Tobias Carvalho. De amanhã em amanhã, Gabriel Zeven, ou Zevin. A história que nunca contamos, Luca Rocha. Impostora, da R.F. Kuang. Escolhe um. Eu acho que cada um desses que... Quando você me pediu pra mandar essa lista, eu acho que cada um desses entrou na lista por um motivo diferente. Então, o que eu vou escolher é um livro que... Por exemplo, eu não escolheria Impostora, porque eu acho que, apesar de eu ser obcecado por esse livro, eu acho que esse não é um livro que me reflete enquanto ser humano. Ele é um livro muito bom. Sim, é mais entretenimento do que... E o entretenimento é maravilhoso. Todos esses livros me entretiveram, mas eu acho que o Amanhã Amanhã e Ainda Outro Amanhã é um livro que eu li, se eu não me engano, tem 3 anos que eu li esse livro. E, assim... É muito comum, vez ou outra, eu lembrar de alguma passagem desse livro. Eu lembrar de algum momento desse livro. Então eu acho que quando um livro tem esse poder em cima da gente, sabe, é uma história que fica com a gente. É uma história que entra pra nossa bagagem. Tem livros que eu chamo existem livros de ocasião, que é um livro, às vezes, você tá assim, eu tô cansado, eu tô estressado, eu tô triste, eu quero um livro que vai me fazer rir, que vai me fazer fugir, que vai me fazer esquecer de tudo. E aquele livro, naquele momento, é seu porto seguro, ele é muito importante pra você.
Mas existem livros que... E esse livro eu descobri, assim, por um acaso. Eu estava indo passar Ano Novo na praia. No Brasil, graças a Deus, o fim de ano é verão. Então a gente pode fazer as nossas festas de Ano Novo na praia, pegando sol, é uma delícia. E eu amo. Ano Novo Obrigada pra mim. por nos lembrares disso. Vamos pro Brasil passar Ano Novo lá, que é uma delícia. É mais caro o avião nessa altura? Se planeja, ó, Ano Novo 2025, Brasil. Deixei a dica. Mas eu gosto muito de iniciar meu ano, porque eu moro em São Paulo não tem praia. Eu gosto muito de iniciar meu ano perto do mar, porque eu gosto muito do mar, eu gosto muito do clima de praia, de pegar sol. Eu adoro, eu sou um rato de praia. Eu chego na praia 9 horas da manhã, fico lá até o sol se pôr, torrando no sol, eu amo. E aí e quando eu tava chegando na rodoviária, que a gente vai de autocarro para a praia, eu falei, caramba, eu não peguei nenhum livro pra ler. Porque eu arrumei as coisas e tal. Falei, gente, eu não pensei nisso. Aí eu entrei numa livrariazinha desse tamaninho, que tinha dentro da rodoviária. Pequenina, sim. Eu olhei essa capa, olhei o título, falei, parece legal. Peguei e, o livro mudou a minha vida. E eu acho tão legal quando você descobre um livro, assim, ao completo acaso. Exato. Ninguém tinha me recomendado. Ninguém tinha me falado que era bom. Ele foi ter contigo. Eu peguei por um acaso, porque eu achei a capa interessante e a sinopse me fisgou. E eu não imaginava. E pra mim, na época, foi muito legal, começar o ano. Eu lembro que eu comecei a ler ali pelo dia 26, 27 de dezembro. E aí, durante a viagem, eu ia pra praia, ficava lá deitado no sol, lendo, sem parar. E essa foi a primeira leitura que eu concluí no Ano Novo. E aí, eu sou cheio de coisa com primeiras coisas, né? Então, a primeira leitura do ano tem que ser muito boa, tem que ser muito especial, porque ela vai dar o tom do resto do ano. Olha. E aí, quando eu terminei com isso, eu falei assim, caramba... E agora, nenhum livro que eu ler esse ano vai ser melhor. Bom. Porque foi um livro que me mexeu muito comigo em vários aspectos. Assim. Então, escolho esse. Foi difícil, mas eu acho que eu tava com o coração preparado. De amanhã é amanhã, da Gabriela Zevin. Então, a última pergunta difícil. Ao dia de hoje, se a tua vida desse um livro, como se chamaria? Como se chamaria? Ao dia de hoje. Ao dia de hoje. Hoje? Ao dia de hoje. A tua vida. Chamaria, assim... Teria que ter uma vibe muito comer, rezar, amar. Porque eu estou aqui em Lisboa... Comer, rezar e amar, rezando pouco, mas tá amando muito também. Então, eu acho que eu tô nesse momento assim... não sei qual seria o título. Eu sou muito ruim com o título. Porque título de livro é sempre a última coisa que eu penso. Mas eu acho que agora, se eu fosse escrever um livro baseado na minha vida, eu acho que seria um livro sobre isso. Sobre viajar e sobre se abrir para conhecer coisas novas. Eu tava comentando... com um amigo brasileiro que eu reencontrei aqui, que eu não via há muito tempo, eu reencontrei ele aqui em Lisboa, porque ele mora aqui, sobre como essa viagem que eu tô fazendo aqui agora, ela é muito diferente de outras viagens que eu já fiz, porque eu sempre tive muito medo de fazer as coisas sozinho. Eu via pessoas falando assim, eu adoro viajar sozinho, descobri uma coisa... Gente, eu não consigo ir num café do lado de casa sozinho. Porque eu sento, aí eu tomo café. Aí termino e falo, o que eu fico fazendo aqui agora? Leva um livro. Não, mas eu fico lendo um livro e eu fico... mas por que eu tô parado? Eu tô ocupando uma mesa, outra pessoa... Eu tenho muita dificuldade de curtir a minha... Vitor, estás a lembrar o Filipe. Chamei de Filipe de propósito. Estás a ser o Filipe. Eu tenho do 15 dias. Quem já leu percebe o que é que eu estou a dizer. É Filipe. Não sejas Filipe. Mas era um comportamento muito Filipe da minha parte. Eu vou sair... Com 15 dias, meus outros livros, eu fiz muitas viagens pelo Brasil inteiro e fui para cidades... Em algumas eu conhecia pessoas, mas teve eventos que eu fui para cidades que eu não conhecia ninguém. E aí eu chegava, geralmente um carro assim me deixava no hotel, e eu falava, vou explorar a cidade. Aí eu descia, dava uma volta, falava assim, mas pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Eu tinha essa dificuldade, e eu acho que era uma dificuldade de lidar comigo mesmo. Sim, porque quando a gente tá sozinho, a gente tem que pensar na gente. Quando eu tô com outra pessoa, eu falo, e aí, me conta da sua vida. Mas quando eu tava sozinho, eu tinha dificuldade. E muitas vezes eu ficava no hotel e saía só na hora de fazer o evento. E teve muitos lugares para onde eu viajei que eu não conheci nada, eu não conheci nada da cultura local, eu não conheci nada do que é gostoso de comer naquele lugar, porque eu me sentia inadequado. E agora, eu tô num momento da minha vida, eu tava te falando quando eu cheguei, você falou assim, você tá preparado pra entrevista, não tá muito cansado? Aí eu falei, não, eu dormi em São Paulo. Aqui eu quero aproveitar cada momento, eu quero conhecer todo mundo que dá pra conhecer, eu quero comer todos os pastéis de nata do mundo, eu quero aproveitar de tudo, porque eu acho que sei lá, eu acho... Um breve momento, eu sei que a gente já tá prestes a encerrar,
Mas eu acho que tudo isso é um reflexo muito grande. Eu não quero pesar o clima, mas o Mais ou Menos 9 Horas que eu comentei, que é o meu livro atual, que no momento ele tá muito presente na minha cabeça, porque eu lancei ele na semana passada. Ele é um livro sobre um rapaz que perde o pai. E quando eu escrevi esse livro, ele era meio que a minha maneira de me despedir do meu pai, da relação antiga que eu tinha com meu pai. Porque eu e meu pai, a gente teve uma virada de chave muito importante na minha vida, que mudou muito a maneira como eu via ele. Ele deixou muito de ser um pai ausente. A gente teve um momento de reconexão muito bonito, de perdão muito bonito. E eu queria me despedir dessa versão do meu pai que me machucava. E quando eu terminei de escrever esse livro, 2 semanas depois, meu pai faleceu. Do nada. E foi uma... Desculpa, eu não quero pesar o clima. Não, mas eu acho que essa é uma experiência pessoal minha. E eu acho que quando a gente perde um pai ou uma mãe, principalmente no momento que eu tava com meu pai, que era um momento de reconexão, quando eu escrevi aquele livro, eu não sabia como era perder o meu pai. Era só a minha percepção de como será que é perder um pai. Mas quando eu perdi de fato, muita coisa era semelhante. E eu pensei, nossa, eu acertei. Reescreveste alguma coisa? Eu escrevi de... Não. Okay. Porque eu queria que esse livro fosse quase como uma cápsula do tempo de o que o Vitor, que não perdeu o pai, achava que era perder o pai. E... daqui pra frente, o que eu escrevi depois é dessa outra pessoa que eu sou agora. Porque muda a gente, muda uma chave. E o luto, ele é uma coisa que ele vem em camadas, ele vem em processos. Não é uma coisa que, morreu, e aí de repente você começa a sentir tudo. Não, primeiro você não sente, varia de pessoa pra pessoa, né? E pra mim ele vinha nessas coisinhas pequenas, assim. Às vezes eu tava lavando uma louça em casa, arrumando a cozinha, e eu pensava, caramba, meu pai morreu. Caramba, não tem mais pai. Ou ouvi uma música que lembrava ele, ou uma história que... E, sabe, alguns detalhes. O meu pai se chamava José Carlos. E aí teve uma vez que eu precisei contactar um profissional, um fotógrafo, para uma coisa de trabalho. A minha cabeça estava 100% trabalho, estou trabalhando. Esse profissional se chamava José de Holanda. E eu fui procurar o José de Holanda para mandar uma nota fiscal para ele no WhatsApp. E eu botei José, e a primeira pessoa que apareceu foi meu pai. Então vem nessas coisas assim... que a gente não espera, que a gente vai lembrar. E aí, por que eu dei toda essa volta? Só pra falar que esse momento agora, em que eu me encontro na minha vida, que eu tô assim, vamos viver tudo, eu acho que é justamente por essa percepção. E talvez, eu acho que tá tudo muito amarrado nessa nossa conversa, porque é a mesma coisa do amanhã, e é um dia após o outro, porque é o que a gente tem. O que a gente tem de certeza na vida é o agora. E o depois não é muito garantido, assim. Então é melhor que a gente... viva tudo da melhor maneira agora e que a gente se entregue de peito aberto agora, porque a gente não sabe como é que vai ser amanhã. Talvez esse seja o título. A gente não sabe como vai ser amanhã. Boa. É uma boa... A conclusão é essa. Boa. Eu fui pensando em vários para te sugerir, mas ao longo do teu desabafo, mas está uma ótima escolha. Como é que eu acabo esta conversa neste podcast? Desculpa, né? Porque eu tranquilo. pesei o clima horrores no final da conversa. Está tudo bem, não está? Mas eu tô bem, todos gente. Bem. É assim. Batam palmas quem está bem. Tá todo mundo bem. Está tudo bem. Tem que aproveitar o podcast ao vivo. Vou ter uma curva emocional, né? Os ouvintes vão amar. Tu trouxeste para este podcast... Qual é a premissa deste podcast? E hoje ir dizer-te isto, porque já tenho alguns seguidores, não é, que já conhecem, e ainda bem, e obrigado aos meus ouvintes. Mas tu, Vítor, que não conheces, a grande premissa, o grande desejo deste podcast, além de as pessoas irem aqui com recomendações de leitura, claro, e há livros que descobriram por causa deste podcast, por causa dos meus convidados, não é? Além de os conhecerem melhor, não é? O que é a grande premissa que eu mais valorizo? E tu fizeste muito bem, genuinamente, e foste natural, e não sabias, que é tu foste da ficção para a realidade. Porque nós conhecemos uma pessoa através dos livros, nós vamos conhecendo essa pessoa. No outro dia tive uma brasileira também, a poeta, a Karen David. Ela foi buscar um livro que ela disse assim, eu tive uma altura muito dura na minha vida e eu precisava de perdoar. E não estava a conseguir. E este livro ajudou-me. E tu, Vítor, e obrigada por isso, trouxeste o Vítor, não foi só o escritor que está aqui sentado, foi o Vítor homem. E o homem... Olha, um bocado o caminho aveiro, não é? A formação, como tu disseste há pouco, não é? O miúdo que começou por escrever, que assim assado, e que tinha a sua relação com o seu pai, e que depois cresceu e começou... E se calhar agora já vais ao café sozinho e já consegues ir ao café sozinho, não é? Portanto, tu trouxeste de ti a este podcast e foi ótimo. Obrigada. Muito obrigado, muito então obrigado. Agora acabo com recomendação de leitura e um livro para ofereceres. Então, ao conhecer-te e estudar a matéria para te entrevistar... Aqui há alguns livros que me ocorreram para te sugerir. E uma coisa engraçada, recebi um mail esta semana de um livro novo que saiu nesta mesma editora,
E eu pensei, isto vai ser giro para oferecer ao Vítor, mas claro que já te ofereceram, quer do Itacá, o Por Fim e Silêncio, do Bruno de Leão, fica também aqui a recomendação. Eu estou levando para casa, esse vai ser meu livro do voo de volta. Pronto, também não te trouxe para te dar, portanto vou-te oferecer um além das recomendações. O que é que eu pensei? A propósito de Drag Queen, que falaste logo no primeiro livro, não sei se já conheces, a Camila Sousa Vilada, conheces, As Malditas? Não conheço! Então pronto, porquê é que eu conheço este livro? Porque foi falado neste podcast. Ah, que legal. E ainda não li, mas é daqueles que eu quero ler e depois na conversa seguinte surgem outros livros que eu também quero ler, então estou aflita com tanta leitura. Esse seu trabalho, você deve ter uma lista de livros infinita. E os ouvintes queixam-se disso e eu também me queixo, pode-se zangar, mas pronto. Esta Camila é uma drag queen e ela nasceu rapaz e mudou de sexo, portanto teve dificuldade, ou seja, nunca se identificou. Ela diz eu tenho orgulho no rapaz que eu fui. E agora tenho orgulho na mulher que eu sou. Ah, que legal. E é a relação com os pais, e é a vida, e é o amor que há na comunidade drag. É argentina. Ah, argentina. Ela é argentina, pronto. As Malditas é o seu primeiro romance. A atitude inabalável, revolucionária, exemplar desta irmandade de travestis mal vistas, mal amadas, maltratadas, mal pagas, mal avaliadas, mal afamadas, foi a origem deste livro. E é essa alquimia que percorre as suas páginas. A transformação da vergonha, do medo, da intolerância. Malditas é um relato de infância, é um ritual de iniciação, é um conto de fadas, é brutalidade, é honestidade, é um livro muito, muito forte e apesar de pequenino, se bem que as letras, mas tu já tens óculos, as letras são pequeninas. Mas às vezes tem livro que é pequenininho, mas é uma porrada, é forte, né? Este eu estou cheio de vontade de ler e ainda bem que não conheces porque era o que eu te queria oferecer, de Camila Sousa Vilada, As Malditas, e recomendo-te só como recomendações então o Chama-me Pelo Teu Nome, não sei se já conheces, do André Simani. Me Chama Pelo Meu Nome, já li. E, então, pronto, e tem muito, porque calculei. Me Chama Pelo Seu Nome é na Itália, né? E tem uns prédios aqui que são super Me Chama Pelo Seu Nome. A paleta de cores, as coisas, eu falei assim, meu Deus. Quando eu fui ontem no Mirante de Nossa Senhora de Aparecida, talvez, eu acho que esse é o nome, e tava comentando, e foi o primeiro momento que eu falei, caramba, eu tô muito na Europa. Porque tinha um clima muito Me Chame Pelo Seu Nome. Esse cálculo que tivesses lido, com André Simani, depois quem não ouviu, recomendo a conversa no meu podcast com o Nuno Heró, que fala nesse livro. Há pouco falei na Elizabeth Day, ela fala no outro livro que é o In Memoriam, de Alice Swan, que também é um livro lindíssimo, também é uma relação, dois homens que vão para a guerra e também é uma relação gay com homens mais adultos e também numa altura em que é difícil ser gay. Portanto, In Memoriam também recomendo-te e ficas então com a Camila Sousa Vilada. Esse livro é As tipo Malditas. presente. É um presente para ti! Eu amei! Eu achei que era só uma recomendação, mas é uma recomendação que vem com o presente. Outro para ler no avião. Desculpa, Bruno Leão, é outro para ler no avião. Obrigada, Vitor. Obrigada a todos. Está feito. Ai, Mari, que demais! Adorei o nosso papo.